Essa aula 21 aí do nosso curso, beleza? E, sem mais delongas, a gente vai aprender nessa aula sobre as estruturas homogêneas, tá ok, pessoal? São estruturas aí extremamente importantes para a programação, então vamos lá. E para a gente entendê-las, a gente só precisa relembrar como que a nossa memória guardava os nossos dados. Basicamente, a gente declarava aí uma variável para que a gente pudesse guardar dados nessa variável. E lembra daquela analogia que eu fiz para a declaração de variáveis, lá nas primeiras aulas, onde a minha memória RAM ela funciona aí com vários repartimentos, onde eu posso nomeá-los e colocar os meus dados nesse local, não é verdade? Como, por exemplo, eu defini o nome desse local de CM e agora eu posso colocar as minhas camisas, não é verdade? Eu posso declarar um SP onde eu posso guardar os meus sapatos e um ME onde eu posso guardar as minhas meias. Basicamente, eu dou um nome para esse local e digo o tipo de dado que ele vai guardar, tá ok? Mas e se eu quisesse esse espaço aqui inteiro para me guardar todas as minhas camisas? Porque percebe aqui ó, que eu tenho mais camisas soltas aqui e eu quero guardá-las na minha memória, digamos assim. E aí, beleza, eu reservo esse espaço aqui todo, tá ok? Para me guardar as minhas camisas. E agora eu posso de boa guardar as minhas camisas. Só que ela não pode ficar aqui bagunçada, né, pessoal? Não pode. Eu preciso organizá-las de forma coerente para que eu possa saber onde elas estão. Como, por exemplo, as minhas camisas sociais, onde é que elas estão? As minhas camisas coloridas, as minhas camisas gola polo, né? Onde é que elas estão? E aí eu crio, né, aqui alguns repartimentos dela aqui nessa mesma variável e nomeio elas com números, que a gente chama na programação de índice. Tá ok, pessoal? E é exatamente isso aqui que se caracteriza um vetor, ou a gente pode chamar de um array, ou até mesmo de uma variável composta homogênea. Composta porque ela precisa de um nome, não é verdade, e um índice, para que eu possa acessar os dados contidos nesse local, dessa variável, tá ok? E ela é homogênea porque ela só pode guardar dados de um único tipo. Nesse caso aqui, o tipo que eu estou guardando é camisa, não é verdade, pessoal? E como é que eu faço, né, para declarar essas variáveis na minha programação? Bom, para me declarar essas variáveis em Portugal, eu simplesmente chamo o nome desta variável, indico que ela é um vetor que começa da coluna, ó, pessoal, da coluna 0 e vai até a coluna 2, dizendo aqui, ó, indico o tipo de dado que esse vetor vai guardar. Nesse caso, guarda camisa, tá ok? E em Java, como é que funciona? Em Java, eu indico novamente o tipo que esse vetor vai guardar, abro e fecho colchetes, indico o nome desse meu vetor igual a new, tem que ter o new, novamente o tipo de dado e a quantidade de colunas que esse vetor vai ter. Nesse caso, 3. E aí como é que eu faço, por exemplo, para acessar essa minha camisa aqui? Como é que eu faço para acessar minhas camisas gola polo? Simplesmente chamo o nome da minha variável e indico o índice onde ela está guardada. Nesse caso, 2. E aí eu consigo acessar a minha camisa gola polo. Não é verdade? E generalizando, para a gente declarar vetores, simplesmente a gente tem que chamar o nome, dois pontos, indico que é um vetor, abro colchetes e defino o início, onde vai iniciar as colunas, e o final, não é verdade? E aí automaticamente a memória RAM, né, o seu computador, vai organizar os seus dados nesse vetor, tá ok? E aí basta que eu dizer de o tipo de dado que esse vetor vai guardar. E em Java, como é que funciona? Em Java, eu novamente indico o tipo, abro, fecho colchetes, coloco o nome do meu vetor, igual a new, tipo e o número de posição entre colchetes. E não vamos esquecer do nosso ponto i, vírgula, tá ok, pessoal? Entendemos aqui como funcionam os vetores, mas e se eu quisesse agora guardar trajes, né, pessoal? Guardar trajes no meu guarda-roupa de forma que eu só chego e pego o meu traje e vou para um local que eu quero sair, digamos assim. Bom, se eu quero guardar agora trajes, eu vou precisar de um espaço maior, né? Eu vou pegar esse espaço aqui todo para me guardar os meus
trajes. E aí dando uma reformulada aqui, ó, eu vou ficar com isso aqui, tá ok? Eu tenho aqui ó, o meu espaço armazenado, onde eu dividi em colunas e linhas. E automaticamente a sua memória RAM dá nome a elas, tá ok? Nesse caso a gente tem índices, não é verdade? 0 e 1 para as linhas, 0, 1 e 2 para as colunas, tá ok? E exatamente isso aqui a gente chama de traje, não é verdade? Isso aqui tudo agora já não vai ser mais camisas, ele vai guardar trajes. E ele está guardando um único tipo de dado, nesse caso, trajes, não é verdade? Bom, isso aqui tudo a gente chama de matriz, ou um array, ou até mesmo uma variável composta homogênea multidimensional. Multidimensional por quê? Porque agora ela vai ter linhas e colunas. E se eu quiser ampliar a minha matriz, eu posso. E como é que eu faço para declarar essas matrizes nas minhas linguagens de programação? Bom, pessoal, em Portugal, a gente declara o nome, dá 2 pontos, indica que é um vetor, não precisa indicar que é uma matriz, tá ok? Indica mesmo que é um vetor, e o número inicial de colunas e o número final de colunas. Nesse caso, vai de 0 a 2. Tá ok? E aí eu venho com uma vírgula e indico o número que começa as linhas e o número que termina as linhas. Show de? Aí eu venho com D e o tipo de dado que esse vetor vai guardar. Em Java, da mesma forma, venho com um tipo de dado, abro e fecho parênteses, o nome na minha matriz, igual a new, traje, e aqui eu represento o número de linhas e o número de colunas. Show de? E se eu quisesse acessar aí um dado nessa minha matriz? Eu teria que novamente indicar o nome na minha matriz, o índice linha e o índice coluna. Nesse caso eu quero a linha 1, olha, a linha 1 é essa, e a coluna 2 é essa. Linha 1 e coluna 2 é esse sapato azul aqui, ó. Então, exatamente eu acessei um dado na minha matriz. Show de? Então, pessoal, generalizando a declaração de vetores, seria como? Eu teria aqui um nome do meu vetor, indico que é um vetor, e aí eu teria o início e o fim das colunas, o início e o fim das linhas, na verdade, de o tipo de dado que ele vai guardar. Em Java, do mesmo jeito, indicaria o tipo, abro e fecho colchetes, o nome da minha matriz é igual a new, tipo da matriz, indicaria entre colchetes o número de linhas e o número de colunas. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Essa foi nossa aula brilhante de matrizes e vetores. São aí as nossas estruturas homogêneas, tá ok, pessoal? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de assistir os nossos exercícios sobre esse tema, tá ok? Tchau, tchau.